Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, né? Eu digo matinal porque estou gravando de manhã e a finalidade das gravações desses vídeos é de alguma forma, se pelo menos, né, ajudar uma pessoa. Essa é a minha missão como servo de Deus. Eu sinto a chamada de Deus, tá? Sou servo de Deus, sirvo a Deus na Assembleia de Deus. Eu estou na filial de Gironda, no distrito de Gironda, Cachoeira Mirim, cujo ministério pertence ao ministério de Itaoca Pedra, cujo pastor-presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Um abraço a todos, um abraço ao pastor-presidente Haroldo Pascoal, um abraço a todos os nossos irmãos do campo de Itaoca e todos os irmãos de outros ministérios também, né? A todos aí. Um abraço à minha mãe, Maria Rita Rosa, a todos os meus irmãos, minha família. Um abraço a toda a minha família, minha esposa linda, que é Rosilene Vieira de Souza Rosa, que ela gosta de chamar ela de Leninha. E um abraço ao meu filhão Rafael, a Áquila, que é minha nora, a Alice, que é minha neta, a Kemily, minha filha, o Bruno, que é o meu genro, a Késia, minha terceira, né, minha filha, terceira filha. Na verdade não é terceira filha, é terceiro filho, né? Ela nasceu em terceiro lugar, né? E também o seu esposo, o Tércio Costa Longa. Um abraço a todos vocês. Um grande abraço aqui à congregação de Gironda, a qual eu sirvo, tá? Aos enfermos, eu desejo que sejam curados, sarados, tanto da igreja quanto não da igreja. Que Deus dê a todos a condição plena de terem saúde. Bom, esqueci de colocar o celular no modo avião. Vamos ver se eu consigo acertar isso aqui antes que toque. Será que eu consigo? Vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei esse camarada no modo avião. Bom, coloquei ele no modo avião. Senão daqui a pouco eu recebo uma ligação e todo o meu serviço fica travado. Eu tenho que editar o vídeo para poder emendar um vídeo no outro. E para ser sincero, eu não gosto de editar vídeos. Não. Se editar, sair é melhorzinho um bocadinho, mas eu não gosto de editar. Eu gosto de gravar e lançar. Bom, eu não sou aquele ensinador, o expert, né? Aquele que tem muito leque, porque eu não tenho esse tempo. Eu gostaria muito de ter mais tempo para ler, que eu gosto de explorar, principalmente história. Eu gosto de explorar a história, que eu acho muito importante, ela dá sentido às coisas. E gosto de explorar também a arqueologia, né? Assuntos de arqueologia, como achados, elementos, objetos achados de pessoas que viveram no passado. Isso é muito importante, porque faz parte de um processo de uma geração que passou por ali e que deixou vestígios e faz com que a nossa história tenha sentido, tanto nas eras remotas quanto nas mais recentes, de 200 anos para cá. Bom, eu gosto muito de ler. Eu não leio com muita intensidade porque me falta aquele tempo. O meu tempo todo usado no limite, né? Ó, agora são 6h25 da manhã. Eu já tenho que terminar aqui essa gravação e tenho que sair. O dia está apertado. E já chego de tarde, eu tenho um outro compromisso relacionado a assuntos de igreja, né? Ou outras coisas. Às vezes eu chego aqui em casa, tenho um outro compromisso, alguém já está esperando para poder fazer alguma coisa. Às vezes é uma ajuda a alguém que está passando necessidade. Às vezes chego em casa, tem pessoas que já deixaram um recado para poder ir orar por alguém que está enfermo. Às vezes a gente tem que sair daqui e ir no hospital orar. A pessoa está enferma, eu tenho uma carteirinha eu esqueci o nome que dá, capelania, né? A gente vai orar para o enfermo no hospital. Você pergunta quanto eu cobro? Nada. Eu tenho minha profissão, eu sou técnico. Eu trabalho na minha profissão
e dou o meu tempo para Deus, tá? Glória a Deus por isso. Mas eu gosto de ler. Então a vida ocupada. E a família, né? Tem que dar atenção à família, a esposa, filhos. Hoje está eu sozinho, só eu e minha esposa. Os filhos casaram todos. E nós estamos sozinhos. Às vezes eu levanto de manhã cedo, eu levanto de cedinho, porque eu gosto de levantar e pensar um pouco, olhar o horizonte, ver aonde eu estou errando também, fazer uma correção, uma autocorreção em mim, pedir a Deus perdão por minhas falhas, né? E tem livros meus que estão ainda fechados na embalagem que eu comprei e não consegui ler ainda. Gosto muito de ler. Alguns livros meus eu doei, outros livros eu perdi, que eu mudei de casa. A casa para onde eu morei deu cupim, comeu bastante os meus livros. E alguns eu doei até para os irmãos lá o Rafael trabalha em outro país. Lá tem uma comunidade cristã, uma igreja, que ele ajuda, né? Ele trabalha lá também. E ele ajuda. Alguns livros meus foram, livros, bíblias, eu doei para ajudar aqueles irmãos de lá. Bom, eu comprei esse livro e estou ainda lendo ele. Esse livro aqui é um livro da editora chamada Meia-Noite. Eu não sei se você consegue ver aqui, ó. Editora chamada Meia-Noite. O tema do livro, ó, como foi nos dias de Noé. E tem assuntos importantes. Eu não cheguei nessa página aqui, a página 115. Eu ainda estou no início. Eu só dei uma lida nos agradecimentos, peguei a introdução e tudo mais. Mas eu não li. Eu não cheguei no capítulo 1. Tá vendo? Ih, caramba, deixa eu pegar aqui. Eu não cheguei no capítulo 1. Tá vendo? Ó. Ainda. Ele anda dentro da minha mochila. Eu carrego uma mochila que toda parte da minha memória está dentro da mochila, porque eu esqueço muito. Mas eu lembro de uma discorrida nesse livro, que é interessante. Nós estamos no capítulo 5, ó. O capítulo 5 desse livro fala do mundo ímpio. E Jesus, ele bem que falou isso no passado, quando ele esteve aqui. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, ó. Um mundo ímpio. Quando você pega aqui, essa parte aqui, o capítulo 5, né? O capítulo 5, ele fala do atual momento, né? Porque estamos lendo lá o que aconteceu em Noé, fazendo uma comparação, um paralelo que está acontecendo agora. O capítulo 5 já inicia no livro de Romanos, no verso 3 e 18. Né? Romanos, Paulo escreveu aos Romanos. Então, um mundo ímpio. Aí o contexto, ó. O mundo ímpio é o texto, é o tema. Agora o contexto embaixo aí, ó. Ó. O título do capítulo 5 é Mundo Ímpio. Mas o subtítulo, olha lá, ó. Eu não consigo mostrar a letrinha aqui. Né? O que ele mostra? Não tem o menor temor de Deus. Nós estamos vivendo nesse período. Tá? E já na página 115, no subtítulo também do Mundo Ímpio, a ordem, ó, a ordem está invertida porque eu estou gravando na câmera frontal do celular e você vai ver o nome invertido. A ordem de restrição de Deus. O que diz? Ao comparar a humanidade antes do dilúvio com o mundo após o arrebatamento, depois que Jesus veio, vê-se claramente que o coração humano não mudou muito. Mesmo o observador mais desatento perceberá que, como a raça humana, a humildade não melhorou, nem mesmo quando o dilúvio lhe forneceu uma nova oportunidade. Somos uma criação corrompida, uma raça arruinada, como um carro desgovernado, guinamos de um lado para o outro na estrada. Como cachorro, voltamos ao próprio vômito, repetindo nossas tolices, após vezes.
Provérbios 26:11. Embora a humanidade seja capaz de realizar boas obras, e se está bem preparada hoje, estruturalmente a humanidade tem tudo nas mãos para fazer boas coisas, não é verdade? Embora a humanidade seja capaz de realizar boas obras, não somos e nunca seremos inerente bons, já que nem mesmo nos nossos melhores momentos humanos chegamos aos pés dos padrões justos de Deus. Isaías 64, verso 6. Ou seja, mesmo que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós precisamos estar sempre nos monitorando, nós mesmos, nos vigiando, sempre procurando observar o que de fato estamos fazendo, para nós não desagradarmos a santidade de Deus. Então, quando nós excluímos Deus, nós queremos Deus para alguma coisa, para algum tipo de serviço. Algumas pessoas tratam Deus como um serviçal. Isso vai dar errado. Ah, vai. Eu que faço cafezinho de manhã. Igual eu falei, a minha esposa, às vezes, como nós estamos só nós, às vezes ela levanta junto comigo, 5, 10 minutos depois. Eu levanto 5 horas da manhã para fazer meu devocional. E ela levanta junto comigo. Né? Ela quer conversar, bater um papo, então dou atenção e tudo mais. Porque depois que eu sair, fica ruim, né? Às vezes eu saio, chego à noite, já chego correndo para poder tomar um banho, se é dia de culto, e ir pro culto. Às vezes chego 6 horas em casa, pro banheiro, tomar banho e ir pro culto. Porque se a gente não se esforçar, se nós não nos esforçarmos, dá ruim. A obra de Deus vai perder. Né? Ó, e é por isso, continuando a leitura do livro, é por isso nesse texto, e é por isso que precisamos de um Salvador. Claro. Alguém que possa fazer por nós o que somos incapazes de fazer por nós mesmos. Jesus falou que nós se salvar a si mesmo é impossível. Né? Precisamos de alguém que nos limpe e nos declare justo. Alguém que conquiste a salvação para nós, né? Que andamos cegos e mortos de pecados. Eu não vou ler esses livros aqui, que vai demorar um pouco. Isaías 53, verso 6, 2 Coríntios 4, 4, Efésios 2, 1. Enquanto isso, a impiedade continua vazando pela barragem da decência, aumentando em volume de intensidade. Nós estamos vivendo um tempo em que a impiedade aumenta e muitos dos filhos de Deus estão perdendo a visão espiritual. Ao perder a visão espiritual, eles aceitam o engano. Sem perceber, eles se revoltam contra aquilo que Deus apresenta para lhes salvar. E isso é um mal perigoso, terrível, que nos cega de tal forma que não consigamos mais compreender as coisas que vêm de Deus. Nos aborrecemos com o conselho, nos aborrecemos com as palavras ditas. Às vezes na rua ouvimos palavrões, às vezes alguém numa situação e outra que a pessoa enfrenta, ela passa vergonha. Mas quando chega na igreja para ouvir um conselho ou uma palavra, a pessoa se aborrece. Então, aquilo que Deus apresenta para poder nos redimir e nos apresentar em condições de salvação, nós não queremos. Entendemos mal. Essa é a sociedade atual, que querem que Deus faça o que eles pedem, ou que mandam, e não se envolva na vida deles. Em algum momento, a represa certamente romperá, derrubando a última muralha de virtude. Acredito que o arrebatamento da igreja é o evento que desencadeará essa inundação final da impiedade. Paulo diz que nos últimos dias será revelado o anticristo, o homem descrito como agindo segundo a ação de Satanás. Né? Então, este homem será revelado.
Um homem do pecado e filho da perdição. Ele terá poder para realizar sinais e maravilhas e maravilhas enganadores. Mas ele não pode se levantar até que seja afastado aquele que agora o detém. Creio que este é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. E eu acredito que seja também porque Jesus falou que o Consolador viria. Enquanto ele estiver aqui, ele não se retirar daqui, ainda, né, há um grau de resistência, há ainda uma meia dúzia de servos de Deus fiéis que defendem ferozmente a palavra de Deus, os preceitos de Deus. Há muita gente séria e fiel aí, mas há muitos pseudos cristãos que não querem nada, só querem bagunçar. É verdade que grande parte de sua obra no mundo acontece por meio dos crentes. É a leitura, ó. Eu não li esse ponto ainda, estou lendo agora, ó. Por meio dos crentes, porque o Espírito Santo habita em todos os cristãos. Se o Espírito Santo habita em cristãos, ele vai mover cristãos a poder resistir às ofertas malignas do mal. Por isso que vai haver sempre esse contraste entre aqueles que querem viver arregaladamente, fazer o que quer, e apenas ir num dia de culto de domingo, quando quiserem, entoarem louvores, sentirem um momento ali de graça. Acho que talvez Deus ele chega ali por causa de alguns que são sinceros, achar que está tudo bem, continuar nas suas mazelas de pecado. Mas a igreja resiste. Ou sim, Romanos 8, 9, 11, João 14, 17, 23. Sua presença e poder na igreja realizam grande parte da obra de Cristo aqui na terra. É Ele quem atualmente retém em piedade, o Espírito Santo. Tá certo? Quem busca o Espírito Santo, ele tem que se esvaziar de si mesmo, se esvaziar do pecado, senão nunca vai ter o Espírito Santo. Se tiver outra ação fora dessa, eu duvido. Uma pessoa em pecado, vivendo em pecado, contrariando Deus, tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é praticar as obras do Espírito, né? Impedindo o avanço global do pecado até os últimos dias. Essa é a ação do Espírito Santo, né? Então, esse trecho bíblico aqui, ele vai longe. Se eu for ler todo, vai ficar longo. O vídeo já está passando dos 15 minutos. Então, o mundo em que vivemos procura afastar Deus das suas vidas. O mundo em que vivemos, há um grande levante, então, não sei se você está observando, mas há um grande levante contra Deus e os cristãos do mundo hoje em dia. Aqui no Brasil, a corrente é grande. Então, as distorções, as formas e algumas igrejas, alguns segmentos que exploram a teologia da prosperidade têm causado uma negatividade no meio cristão. E tem sido banalizado. Mas os fiéis ainda existem. Né? Tá aqui, ó. A minha Bíblia. Tá vendo ali? Todo dia eu faço meu devocional. Então, fiquemos atentos nisso. Para que nós não venhamos ser enganados. Para que nós não venhamos ter a mente entenebrecida. Eu lembro que o meu pastor Fernando, na época, meu pastor Fernando é antes do pastor Haroldo agora. O pastor Haroldo é o sucessor do pastor Fernando. O pastor Fernando, muitos anos atrás, ele pregava, nos anos 90, 2000, ele pregava muito sobre a mente entenebrecida. A mente entenebrecida, ela não cabe, ela não consegue captar nada de Deus. Ela entende que alguma coisa que vem de Deus é como uma afronta e se irrita. A mente é entenebrecida. Pastor Fernando, na época, que ele ensinava em culto de ensino ou pregava,
ele falava muito sobre isso, que nos últimos dias haveria muita gente com a mente entenebrecida. Está escrito na Bíblia, ele não falou nada dele mesmo. Que não teriam condições de ouvir aquilo que Deus estava passando para eles de bom. E elas não conseguiriam entender a voz de Deus, mas conseguiriam captar facilmente a voz do diabo, a voz do pecado. Vamos ter cuidado, vamos buscar a Deus, olhe um pouco para Deus. Os grandes males que existem na sociedade, eles estão alienados, são resultados da nossa desobediência ao Senhor, principalmente dos cristãos que deveriam assumir sua condição de cristãos fiéis, comprometidos com a palavra, né? Comprometidos com a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Nós conversamos numa próxima. O vídeo está ficando longo. Um abraço. A gente fala numa próxima oportunidade. É um bate-papo.